seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Ivan, eu queria começar com você com uma notícia que acabou de sair, que um navio de guerra americano teria sido, atacado ali por mísseis iranianos. Eu queria saber um pouco da sua visão, o que aconteceu, e também se você puder nos atualizar um pouco a respeito da guerra. Então vamos lá, Marina. No fim de semana, o presidente Trump anunciou que ele estaria elaborando uma força-tarefa com navios de guerra americanos para facilitar ali a passagem de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. O regime iraniano não gostou dessa iniciativa americana, inclusive eles divulgaram na madrugada que atacariam navios americanos. Bom, a coisa de 2 horas e meia atrás, o Irã lançou 2 mísseis em direção a um navio americano. Eles disseram, algumas mídias iranianas próximas ao regime, disseram que esses mísseis atingiram um navio americano. Essa informação foi desmentida por todas as autoridades americanas. Os mísseis não atingiram o navio americano. O que está sendo interpretado é que o Irã lançou esses mísseis como um aviso para este navio americano. Isso é um pouco assim, a penúltima linha da diplomacia marítima, essa coisa de lançar um míssil ali como um alerta. Não é a primeira vez que o Irã diz lançar mísseis em direção ao navio americano e eventualmente acertar o navio. No começo da guerra, eles disseram que acertaram 4 mísseis no porta-aviões Abraham Lincoln. Eles não passaram nem perto de acertar esses mísseis no alvo. Então é isso que está acontecendo, tá? O lado americano já desmentiu. Agora, os Estados Unidos vão responder essa ação iraniana? A gente não sabe. Nós temos um comunicado de agora há pouco dos militares americanos dizendo que eles estão prontos para a ação e, se eventualmente necessário for, eles retomam as atividades militares. Isso porque nós estamos em um cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos enquanto tenta-se aí negociar um acordo de paz, coisa que não está acontecendo. O lado americano diz que dentro do Irã existem várias divisões, isso por conta que boa parte da liderança iraniana foi eliminada desde o início da guerra. Na verdade, desde junho do ano passado, quando Israel realizou algumas operações dentro do Irã, não é? Então, por ter esta divisão interna, fica difícil saber com quem negociar do lado iraniano. O Irã apresentou uma proposta de paz esse final de semana que foi muito semelhante às demais que eles já apresentaram, que não aborda o principal ponto dessa guerra, que é o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos querem impedir que o Irã tenha uma bomba atômica. Já o Irã, ele vai protocolando essa situação. Qual é a vantagem do Irã nessa questão? Eles querem empurrar o máximo possível, o mais perto possível das eleições de midterm, que são em novembro, não é essa questão. Alguém pode dizer, nossa, mas as eleições são só em novembro. Pois é, mas Marina, você sabe muito bem como funciona o mercado financeiro. Mesmo que a gente chegue num acordo de paz, sei lá, na semana que vem, até o mercado absorver, o benefício econômico desse acordo de paz, pode levar alguns meses e pode ter um impacto nas eleições de midterm. Então o regime joga com isso. Já o lado americano, desde que optou pelo cessar-fogo, mas com um embargo naval aos portos iranianos, os Estados Unidos vêm obtendo até mais êxito quase que com os bombardeiros. Ou seja, o regime iraniano está começando a sofrer o impacto desse embargo porque não consegue mais exportar petróleo como exportava antes. Inclusive, eles já estão começando a ter problema de estocagem. Então, agora, os mísseis estão, digamos assim, em silêncio, enquanto a gente tem essa, aspas, batalha naval bastante interessante de acompanhar. Enquanto isso, a gente aguarda se realmente Estados Unidos e Irã devem voltar aí à mesa de negociação ou se de alguma maneira os Estados Unidos convencem a China, que é um dos países um dos principais parceiros do Irã e que depende do petróleo iraniano, a convencer o Irã a desmantelar o programa nuclear ou pelo menos congelar por pelo menos 20 anos, que é o que os Estados Unidos querem. É um impasse, Marina. Espero ter explicado aí essa situação que a gente está lá no Oriente Médio. Eu devolvo para o estúdio.
Ivan, então aqueles patetas da flotilha continuam lá fazendo bagunça. Já teve acuso de assédio sexual, já teve acuso... Olha, é uma flotilha para o Instagram, né? Essa turma literalmente acha que está fazendo parte do debate político. E esse fim de semana, 2 foram detidos, né? Entre eles, aquele brasileiro que, enfim, não sei se ele quer vir para presidente daqui a pouco. Mas o que pesa mais nesse caso? É a alegação da ligação deles com grupos terroristas ou tem algo a mais por trás, né? E tem algum tipo de consequência que pode haver para o Brasil? Olha, Julie, bom dia. Você falou aí, não dá ideia, tá? Porque já tem integrantes do movimento pró-Palestina na Europa que estão querendo lançar o seu nome, sim, a primeiro-ministro, por exemplo, na Itália, tá? Isso não... Talvez, eu não sei se você tem uma informação de bastidor, mas pelo menos na Europa eles estão querendo criar um movimento político para tomar o poder, sim, tá? Bom, o que aconteceu aí nesse último caso, que é um pouco diferente das outras situações que essa flotilha enfrentou. Não é a primeira vez que as forças israelenses interceptam, não é, essa flotilha que pretende, em nome de levar mantimentos para Gaza, libertar Gaza, enfim, se pode imaginar se eles vão conseguir, né? Mas agora a gente tem uma situação um pouco diferente. Um cidadão brasileiro, como você bem disse, Thiago Ávila, e um espanhol foram detidos pelas forças israelenses. E ontem a justiça israelense prorrogou essa detenção por 4 dias. E o que acontece, Julie? Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, essas 2 pessoas teriam conexões com um grupo ali que diz levar mantimentos, né, diz cuidar da população palestina, mas que na verdade serve ao braço armado do Hamas e que, portanto, em base às sanções aplicadas e classificações dos Estados Unidos, essas 2 pessoas então estão detidas para averiguações e investigações. Aqui, Júlia, a gente tem um exemplo claro, e isso é importante a gente mostrar para a nossa audiência, quando os Estados Unidos classificam um grupo como grupo terrorista, como organização terrorista, isso vale, né, os países recebem esse aviso. E olha só, Israel, nesse momento, então, mantém essas 2 pessoas, por enquanto, sob custódia, que pode ser transformada em prisão, eventualmente, né, em base a uma decisão da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos que classificou o Hamas como organização terrorista. Muita gente pergunta, Ivan, né, e pergunta aqui para os colegas da Revista Oeste, e se um dia, né, o governo americano classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, quais são as consequências? Aqui nós estamos vendo na prática uma delas, uma pessoa associada então a um grupo que teria conexão com o grupo terrorista Hamas, agora está com essa justificativa detida por Israel. Esse é um ponto que a gente precisa estabelecer aqui. O cidadão brasileiro estava nessa flotilha, como eu disse, não é a primeira vez, eles tentam criar uma narrativa, não é, de defesa da Palestina, quando na verdade omitem, né, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que o Hamas fez contra Israel, e principalmente, Julie, se você me permite, nós temos o caso da ganhadora Prêmio Nobel da Paz, que está presa no Irã. Agora ela foi levada para um hospital porque ela estava com sérios problemas de saúde, né? Aí, nesse caso, uma mulher presa no Irã, a gente não vê nenhuma flotilha em direção ao Irã, até que eles não poderiam chegar lá porque tem um embargo naval. Mas a gente não vê essa mesma predisposição, né, de liberar o povo iraniano do regime iraniano. Isso não acontece. Então a gente só vê, um lado, obviamente, pura retórica, a esquerda europeia, Julie, ela está muito enfraquecida, ela não consegue mais dialogar com as pessoas, então eles criam essa, aspas, crise da Palestina para tentar criar uma narrativa. Eu vi movimentos de esquerda, sindicais, na Itália fazer greve por conta da Palestina. Isso não condiz, né, com o que um movimento sindical deveria fazer. E aí, nesse contexto, entra o brasileiro Thiago Ávila, esse espanhol e outros que estavam a bordo da flotilha. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que quarta-feira vence o prazo dado por Israel, se eles vão prorrogar a prisão ou não, e aí a gente traz aqui todas as atualizações para a nossa audiência. Eu devolvo novamente para o estúdio. Ivan,
O Trump afirmou que os Estados Unidos podem tomar novas medidas contra Cuba, inclusive com o uso de força militar após as operações no Oriente Médio. Como é que você viu essa declaração, Ivan, e como é que está a situação ali na região? Olha, se eu fosse um membro do regime cubano ou do Partido Comunista Cubano, cada vez que eu passasse um helicóptero na minha cabeça, eu ficaria preocupado. O presidente Trump fez declarações aí nesse final de semana, ele inclusive brincou dizendo, olha, quando terminar no Irã, porque eu não gosto de começar 2 trabalhos, eu prefiro começar e terminar do que começar outro trabalho, né? Nós podemos enviar o porta-aviões da Abraham Lincoln, que é um dos maiores porta-aviões do mundo, e quando ele estiver a 100 metros, 150 metros da costa de Cuba, o regime cubano vai se render. Isso são palavras que o presidente Trump disse em um evento, dando a entender que sim, Cuba é o próximo país da lista. A gente já havia antecipado isso aqui para a nossa audiência. Os médicos somente no Brasil, isso foi feito em outros países. Ainda na primeira administração Trump, com o Mike Pompeo, que era secretário de Estado à época, foi dado início ali a um trabalho, né, para coibir esta ação cubana. Agora o Marco Rubio está continuando com isso, então possivelmente nas próximas semanas nós teremos sim uma movimentação diplomática que vise derrubar o regime cubano. E mais, em meados do mês de abril, foi noticiado que o Pentágono preparava planos militares para uma eventual ação. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O PT pretende acionar o STF para tentar barrar a lei da dosimetria, aprovada após o Congresso derrubar parte do veto do presidente Lula. A estratégia do partido depende diretamente do sorteio do relator, que será responsável por analisar o caso na corte. Nos bastidores, a avaliação é de que o ambiente no Supremo não é favorável a um confronto imediato com o Congresso, o que pode dificultar a reversão da medida. A nova lei altera o cálculo das penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro e pode reduzir o tempo de prisão em alguns casos. Marcília, eu queria começar com você e, na verdade, eu já queria aproveitar um gancho aqui. Eu queria se você pudesse comentar 2 casos. A questão da dosimetria, né, sem dúvida nenhuma. Então, se há alguma chance ainda do Supremo barrar, sabemos, né, que esse projeto aí não foi a anistia,
né? É um projeto bem mais brando, mais complexo, exatamente o que foi articulado com os ministros do Supremo. E depois disso que você falasse também um pouco da questão da derrubada do Messias, que também, se isso pode ser levado, né, para o STF, e aí também como é que você vê, vamos dizer assim, uma chance de voltar para o Senado ou de alguma maneira haver algum tipo de interferência aí na decisão dos senadores? Olha, Marina, começando pelo final, né, eu acho que a levada da derrubada do Messias para o STF, ela beira ao ridículo constitucional. Talvez a gente possa criar essa expressão até para avaliar ou para se referir aos pedidos que PT e PSOL em geral fazem no STF. É o ridículo constitucional. Não faz nenhum sentido você ter uma decisão como essa legitimada pelo Senado, absolutamente. Aliás, o próprio Randolph, né? Até o Randolph, que é o rei do STF, ele é o advogado-mor da nação, como eu cheguei até uma vez a me referir a ele, é uma espécie de parlamentar porta de cadeia. A gente falava que o advogado, tinha um advogado porta de cadeia, que é aquele que ficava na delegacia esperando o cara chegar algemado para oferecer o cartão e falar assim, olha, seja meu cliente. O Randolph e o Lindbergh, eles ficam ali esperando chegar um caso no Senado algemado, um caso ser algemado no Senado ou na Câmara para eles levarem para o STF. Então, parlamentar porta de cadeia. Agora, o ponto é que nós tivemos o próprio STF já se manifestando, eu junto com a sua segunda questão, se manifestando tanto a respeito da legitimidade derrubada do Messias, até o Gilmar falou que o processo foi legítimo no Twitter, como também tivemos o próprio STF nos bastidores já deixando claro a interlocutores que não vai derrubar o veto ou não vai derrubar o PL da dosimetria. E por que o STF não vai se meter nessas duas pautas? Por uma razão muito simples. O STF está absorvendo essas duas vitórias da direita como uma derrota deles. Essas duas vitórias da direita também foram um recado para o STF. E tem mais, nós temos ainda nesse PL da dosimetria o STF deliberadamente envolvido. Há parlamentares, inclusive, até de oposição, que reconhecem que não apenas nós tínhamos como garotos propaganda, se é que garotos é um bom termo para essas pessoas, como garotos propaganda o Temer, o Aécio Neves e o Paulinho da Força. O Paulinho da Força chegou a mencionar em alguns momentos que, em entrevistas, deixou escapar frases como, olha, isso aqui o ministro Moraes não deixou passar, se for por aqui não vai dar certo. Quer dizer, ele estava claramente consultando os ministros sobre o PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem que parte do PL da dosimetria foi inclusive, e que chegou pelo Paulinho da Força, foi inclusive redigido pelo Moraes. Então eles não têm como derrubar um projeto que eles fizeram, o STF não tem como fazer isso. Parece que essas duas pautas que, enfim, poderiam ser levadas para o STF, porque o STF não quer, nesse momento, criar um confronto extra com o Senado, já que foi um recado do Senado essas duas vitórias, também para o STF não quer criar esse confronto desnecessário nesse momento com o Senado ou com o Congresso de uma forma geral, seja por isso, seja pelo fato de que eles se envolveram diretamente no PL da dosimetria, eu não acredito que vá ser exitosa essa levada, né, essa levada de processos para o STF. Agora, o que me parece que a oposição, a base governista tem tentado fazer é dar uma resposta. Claro, eles tomaram duas porradas, dois ganchos de direita, nesse caso, literalmente, no queixo, e querem reagir, querem demonstrar que não vai ficar por isso. Por isso que o Lula tem falado, não, eu vou indicar sim alguém, e a base governista tem dito, não, nós vamos levar para o STF, para que a sua claque, o seu eleitorado não se sinta derrotado, para que acredite que tem um horizonte pela frente, para que haja algum tipo de esperança. Mas acho, Marina, que é só um grande blá blá blá. Agora, não deixa de espantar a todos nós o fato de que virou de fato manchete o PT ficar absolutamente chocado com o fato
fato de que ele precisa ter minuteado. Quer dizer, dessa vez eles não conseguiram ou não conseguirão entregar o caso para o ministro de estimação deles, para o ministro favorito. Meu ministro tem o meu malvado favorito e o meu ministro favorito. Dessa vez, a coisa é tão bizarra dentro do Brasil que vira manchete o PT não poder escolher o ministro que vai julgar o caso deles. Veja só em que momento nós estamos. Pois é, né? Complicado. Apesar de que temos que comemorar, né? Tivemos vitórias importantes na semana passada. Eu até diria, Júlia, não sei qual é a sua sensação, mas que desde que o Lula assumiu, talvez seja a melhor semana que temos no Brasil aí, desde que o Lula assumiu a presidência, foi esse veto e a aprovação da dosimetria, lógico, muito aquém do que gostaríamos, que é a anistia, mas 2 vitórias super relevantes, né? Foram 2 vitórias relevantes, não vamos ter mais um censurador, né, Lula afetivo no STF, e se Deus quiser, as penas serão revistas desse golpe que nunca existiu, né? O golpe feito pelo exército de Brancaleone, que foi uma coisa inventada entre Lula e alguns ministros do STF para caçar o ex-presidente Jair Bolsonaro e caçar eleitores de direita, né? Eu concordo com o doutor Marcília, acho que, em parte, foi sim uma mensagem do Senado para o STF, porque se o Senado quiser, eles podem botar na pauta votação de impeachment. Não acho que isso vai acontecer, pelo menos não do Alexandre de Moraes, até porque Alcolumbre e ele são parceiros, né? Talvez eles possam botar o Toffoli na berlinda para, não sei, apaziguar os ânimos do brasileiro, mas eu também não sei. Mas eu acho muito grave o PT querer deslocar uma votação que foi aprovada pelo Congresso, né? Pela maioria, ou seja, dentro do rito democrático que eles dizem defender, e levar para o STF. Isso é grave, gente, porque isso não é papel do Supremo decidir. O Congresso já decidiu e vetaram, né, vetaram o veto do Lula para o PL da dosimetria. E eu acho que, além de tudo, cria essa insegurança jurídica que a gente vem sentindo sem parar. Uma regra é aprovada no Congresso e, de repente, dependendo do STF, ela deixa de ter valor, né? Então, eu espero que isso não aconteça. Acredito que não vai acontecer, porque, de fato, foi uma mensagem, ou pelo menos para a maioria, né? Não para o Alexandre de Moraes, porque há rumores que ele também trabalhou com Alcolumbre nisso. Aí eu não sei, né? Fica aí no que é verdade e o que não é. E após ter o nome rejeitado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem evitado contato com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a apuração, Moraes tentou falar com Messias por mensagens e ligações, mas não teve retorno. A interlocutores, Messias afirmou que pretende tratar do assunto apenas em uma conversa pessoal reservada entre os dois. Nos bastidores, Moraes é apontado como um dos articuladores contrários à indicação de Messias ao STF, derrotada pelo plenário do Senado. Marcelo, eu queria te ouvir aqui. Aliás, muita gente no chat dizendo que, temos aqui um comentário, sempre vários comentários em relação a André Marcília, né? Todos terríveis, viu, Marcília? Aqui já estão pedindo você para ministro da Justiça, mas eu preferia mesmo o ministro do STF, já que vão ser 4, né, os nomes aí nos próximos 4 anos, aí o próximo presidente vai poder indicar 4 nomes, já fica aí a dica, né? André Marcília para o Supremo, mas eu queria que você começasse contando um pouco disso, porque tiveram várias reportagens, né, falando da articulação, de bastidores, dos ministros do STF. É um absurdo, para começar, essa turma se envolver nisso, né, Marcília? Mas dizem também que 8 ministros procuraram, né, o Messias depois da derrota ali, e que ele não atendeu
que é exatamente Alexandre de Moraes. E agora tem essa outra aí, que teoricamente ele teria dito que só vai falar com Moraes pessoalmente. Eu só fico aqui me pensando, aqui cá comigo, viu, Marcelo? O que será que ele quer falar pessoalmente, numa conversa reservada, tete a tete, entre os dois? Porque vamos combinar que teve muita coisa que Alexandre de Moraes fez no verão passado, e eu imagino que várias delas o Messias deve saber muito bem, né? Exatamente. Aliás, desses 10 ministros que hoje estão lá, né, 8 procuraram. Um deles não quis, o Messias não quis atender, que foi Moraes. Aliás, dizem, né, as más línguas, que inclusive o Moraes ligou para o Messias e o Messias rejeitou a chamada, que nem se faz eu pelo menos fazia com namoradinhas quando eu tinha 18 anos, ou elas faziam comigo, que era bastante mais provável. Mas de qualquer maneira, é uma relação ali esquisita. E o outro ministro que sobra é o Dino. O Dino, vamos lembrar, que também não ligou a esse, nem procurou. E por que o Dino não procurou? Porque o Dino tem uma rivalidade antiga com o Messias, em razão do fato de que na última leva de ministros, vamos dizer assim, na vez que o ministro Dino entrou para o STF, o Messias já era cotado, era candidato, ele estava na fila. Então o Messias ainda tem esse problema, essa humilhação extra. Ele já estava na fila há algum tempo, foi antes o Dino, e aí na vez dele, enfim, que ele acabou rejeitado. Então ele tem essa questão com o Dino, mas o Moraes, o problema dele é que há essa menção, ou a gente tem ouvido muito que o Moraes teria articulado contra o Messias. Veja só, eu não duvido que o Moraes tenha realmente dito por aí a quem ele pôde dizer que o Messias não era um candidato ou que não era o candidato dele. Todos nós sabemos que o candidato do Moraes, do Gilmar e do Alcolumbre era o Pacheco. Eles queriam o Pacheco, seja por uma questão de proximidade com o Pacheco, seja pelo fato de que o Pacheco, como ele é político, ele aceitaria facilmente entrar nessa ala em que estão Moraes e Gilmar, que é essa ala majoritária, para não dizer algo bem pior do que isso. Essa maioria seria facilmente formada com o Pacheco. O Messias teria que ser meio conquistado. Então, tem esse ponto. Ele abriu mão. O Gilmar é um cara político, pragmático, a gente sabe. O Alcolumbre mais ainda, mas o Moraes não. O Moraes é meio truculento, ele vai reto, ele não faz curva. Então ele continuou contra o Messias e falou a quem quis ouvir que ele não era o candidato dele. Agora, eu também resisto, Marina, confesso e tenho me manifestado nesse sentido, eu resisto a essa figura que tem sido criada pela grande imprensa de que o Moraes foi o grande articulador das vitórias da direita, porque quando isso é colocado, que o Moraes articulou, que o Moraes fez, que o Moraes aconteceu, que só essas pautas só foram adiante no Senado por conta do Moraes, o que a grande imprensa constrói com essa narrativa é um Moraes muito forte, sendo que o Moraes não está forte, e é também, claro, ele não está fraco, mas forte como ele esteve, ele não está. E também é uma forma de você diminuir as da direita, dizendo que o Moraes é que as proporcionou. E parece que isso interessa, essa construção de um Moraes articulador interessa muito mais a essa velha imprensa que quer de alguma forma desestruturar o eleitoral da direita nesse ano, do que verdadeiramente a cumprir com a realidade dos fatos, porque se a gente for pensar, o Moraes ele nunca foi um articulador, nem dentro do STF ele é articulador, ele é uma pessoa que cumpre ordens, que executa as ordens do Gilmar Mendes e de outros mais dessa ala. Ele é o braço, ele é a pena, ele é a caneta, ele não é a cabeça e nunca foi dentro mesmo quando o inquérito das fake news se iniciou, só se iniciou porque o Moraes deu ok, porque o Gilmar deu ok, deu autorização. Portanto, muito difícil pensar que ele é um grande articulador. Agora, tem um clima ruim aí entre Messias e Moraes e talvez eles queiram se encontrar pessoalmente. Esse encontro pessoal responde a uma... Eu entendo essa necessidade desse encontro pessoal como um medo do Messias de que uma conversa que não seja pessoal possa ser vazada. Eu entendo como uma necessidade deles lavarem em silêncio roupa suja, sem que ninguém saiba. Entendo até mesmo como uma forma do Messias mostrar poder. Eu exijo um encontro
hoje dentro do Brasil é uma forma, e se ele conseguir esse encontro, é uma forma de demonstrar que ele, Messias, tem poder. O Messias quer mostrar poder, quer arrancar alguma coisa do governo Lula. Dizem até, Marina, que ele está querendo beliscar, você falou aí de Ministério da Justiça, dizem que ele quer beliscar o Ministério da Justiça. O Messias está, nos bastidores, o que se conta é que o Messias estaria ameaçando o Lula de que se ele não se recompor com o STF, ele vai sair da AGU e ir embora. E aí, talvez o Lula fale, não vá, te dou um prêmio de consolação, toma aqui o Ministério da Justiça. Pode ser isso também que está por trás dessa articulação, vamos dizer assim, do Messias, de querer falar com este ou com aquele ministro, de querer mostrar força ou não. Pode ser que ele esteja querendo cair para cima, como a gente diz, sair da AGU para ganhar o Ministério da Justiça. Você já pensou em ter o melhor do jornalismo da atualidade na sua grade de canais? Depois de conquistar milhões de brasileiros no digital, a Oeste amplia sua presença e leva para a televisão o seu jornalismo de excelência. baseado em fatos, que tem como princípios a defesa do liberalismo econômico, da democracia e da liberdade de expressão. Um canal de notícias sério, relevante e confiável. Um espaço onde a verdade tem voz e o público encontra informação honesta. E o melhor, com programas que já são líderes de audiência e engajamento no YouTube. E que agora podem ser um diferencial importante na sua grade de canais. São mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 1 bilhão de visualizações. Números que mostram que a Oeste só tem a ampliar e enriquecer a sua programação. E quem leva esse conteúdo até o público são os melhores comunicadores do Brasil. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto, Guilherme Fiuza, Milton Neves, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino e muitos outros. É uma programação completa, feita sob medida para um público que valoriza os fatos, a verdade e a informação de qualidade. São 16 horas diárias de material diferenciado e inédito na TV a cabo para o seu assinante. Oeste TV. Nosso compromisso é com a verdade. Inclua esse conteúdo exclusivo no seu pacote de canais, para oferecer ao seu público o melhor do jornalismo brasileiro. Oeste TV. A crise entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado tem ampliado o desgaste na base do governo e pode alterar o cenário político para 2026. Segundo a apuração, a federação formada por União Brasil e PP avalia se afastar do governo e se aproximar da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O movimento ocorre após atritos recentes entre o Executivo e o comando do Senado, o que tem dificultado a articulação política e a construção de maioria no Congresso. Nos bastidores, lideranças dos partidos já discutem novos alinhamentos, indicando possível reconfiguração das alianças para a próxima eleição. André Marcílio, a gente discutiu bastante isso, na semana passada, que tanto a derrubada do veto da dosimetria quanto a queda, de Messias, a não indicação de Messias ao Supremo, foram ali, sim, a coisa que ficou escancarada foi a derrota de Lula. Então, Lula já seria aí uma espécie de pato manco, E que boa parte também dessa articulação, é claro, teve ali a articulação do próprio senador Flávio Bolsonaro, a articulação da oposição. Lógico que Alcolumbre teve um papel ali principal, mas uma das discussões era exatamente disso. Até que ponto que toda essa articulação de Alcolumbre não se deve só a um atrito ali em relação a essa indicação, mas também ao fato do Centrão talvez já estar sentindo o cheiro ali de que o poder vai mudar de mãos e já começar a se mexer.
Não, sem dúvida, Marina. Esse é um ponto importante. Nós temos o Alcolumbre, ele é uma pessoa que não dá ponto sem nó, né? A política dentro do Congresso não é feita de ideais ou apenas de ideais. E o Alcolumbre nem ideal tem. O ideal do Alcolumbre é permanecer no poder. Então, eu não tenho dúvida de que ele mira a reeleição, de que ele mira a reeleição dele, né? E de que, enfim, ele está ao lado de quem exerce o poder. Aliás, não só ele, mas o próprio STF, né? Aliás, o Gilmar Mendes disse isso há algumas semanas, quando mencionou que o STF não tem nenhum favorito. Então, o poder ele vai se reconfigurando, né? Quando você percebe, é mais ou menos numa empresa, vamos lá, o diretor está saindo e tem um outro entrando. De quem você se aproxima? Se aproxima do que está saindo ou do que está entrando? Política é feita assim também. O Alcolumbre deve estar cheirando no ar que há uma troca de poder em curso. O Lula está num tal momento ruim que ele cogita a sério não se candidatar, né? Inclusive tem sido orientado por alguns petistas históricos a pensar bem se é para a biografia dele, não seria melhor ele sair dessa disputa se for para perder. A mesma coisa em relação a um novo nome para o STF. Tem sido orientado a não indicar mais ninguém, porque pior do que uma derrota grave como a rejeição do nome do Messias é ter duas derrotas graves. Mesma coisa em relação à eleição, né? Pior do que perder uma eleição é perder de lavada. O Lula, do jeito que está, eu sinceramente não sei se ele não perde de repente no primeiro turno. A gente precisa colocar, portanto, todos esses fatores na mesa e entender que isso estimula não apenas a base governista a repensar o seu posicionamento eleitoral, mas também o poder, sobretudo o centrão, como a gente fala, o poder fisiológico a começar a acenar para o outro lado que está prestes a assumir. A direita, ela não vai assumir o executivo, mas ela vai assumir o Senado. Esse é um ponto relevante que a gente precisa levar em consideração e que é inédito, talvez, no cenário eleitoral brasileiro. Nunca se deu muita bola para o Senado, para as eleições do Congresso. Duvido aí que quem nos escute lembre daquela pessoa em quem votou. E se lembra é porque certamente não foi uma boa escolha e a pessoa fez por onde ser lembrada em razão dos mal feitos e não dos bons feitos. A gente, hoje, de um Senado ou de um cenário político em que o Senado é central, porque o Senado sabatina ministro, porque o Senado é aquele que impeachment ministro, né? E também é esse Senado, portanto, que vai ser central no combate ou no controle do STF, que é a grande pauta da direita ou da oposição, ou a grande preocupação até mesmo do país, segundo últimas pesquisas mostram, em relação à falta de crença das pessoas em relação ao STF. Então, o Senado é central. E aí, essas mudanças a gente vai ver nos próximos meses acontecer muito facilmente. O Senado começar a reconfigurar o seu poder e se aproximar daquele que provavelmente vai ser vitorioso no ano que vem, que é muito provável, se as eleições forem limpas, à direita. E tem um ponto também que vale a gente ressaltar, que é o seguinte: dentro dessa nova configuração de poder, nós temos também o Alcolumbre, ele avaliando uma tentativa de se aproximação da direita, mas a gente também tem a direita avaliando se vale a pena fazer alguns acordos com o Alcolumbre ou se vale assumir a cadeira do Senado. Me parece que o bastidor ou a encruzilhada hoje da direita ou da oposição dentro do Senado é essa. Será que a gente se aproxima do Alcolumbre para obter poder ou será que a gente não se aproxima do Alcolumbre, mostra força, assume a cadeira, coloca lá, por exemplo, o senador Rogério Marinho, que tem sido um nome mais cotado, e com isso a gente consegue levar as pautas da direita adiante. Vamos aguardar.
Queria agora ouvir você, Eduarda, porque é importante dizer que tem ainda um tempo, né? E a configuração do Congresso que vai ser fundamental para isso. Eu ouvi também, né? É óbvio que a gente odeia ter que fazer pacto com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre também faltou com a sua palavra com a direita muitas vezes, assim como o Hugo Mota. Mas sabemos que, por exemplo, a eleição de um Rogério Marinho, né, para a presidência, vamos supor, do Senado. Isso aí é um cenário bom, mas vai depender do qual vai ser a configuração dos senadores, né? Então, isso acho que é algo importante, porque quem foi eleito presidente vai, vamos supor, né, você tem ali, vai ter que passar todas as suas pautas, bem ou mal, inclusive os indicados para o Supremo, vão ser sabatinados, né? Então, tudo vai ter que, bem ou mal, passar pelo Congresso. Toda a questão que nós temos hoje dos arbítrios do STF vai depender também, principalmente, do Senado, dessa composição do Senado, e temos eleições em outubro. Então, me parece um pouco cedo para dizer tudo isso, sendo que a gente ainda não sabe quem serão os eleitos. E é lógico que, a depender dos eleitos, porque hoje, e assim é o Brasil, desde que o Brasil é Brasil, nós temos ali, tem os que falam contra, né, a polarização, mas nós temos ali a direita, temos a esquerda, e eles se parecem em número. Mas a grande maioria hoje do Congresso é o Centrão, que acaba dando as cartas. Então, o presidente chega lá e, por mais que ele tenha as melhores intenções, ele fica refém, né, dessas negociações. Então, isso muda, é claro, se nós tivermos uma mudança razoável, né, no Congresso nessas eleições. Com certeza, Marina. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, eu não tenho dúvida alguma de que a vitória avassaladora vai ser da direita novamente. Eu acho que a tendência é o PL continuar tendo uma das maiores, se não a maior bancada. Nós temos nomes muito bons vindo que já anunciaram, inclusive muitos deles, pré-candidatura para o Congresso. Então, nós temos pessoas muito capacitadas e outras bancadas de outros partidos mais à direita também vão se fortalecer. O Partido Novo, eu imagino que vai conseguir fazer bons candidatos para o Congresso. Agora, o Senado é sempre uma grande disputa e é sempre uma grande incógnita. Eu espero que nesse ano a gente não repita o erro que nós cometemos na última eleição. Na última eleição, e eu sempre falo muito sobre isso, nós tentamos, a estratégia apresentada para a direita, a estratégia que veio de cima para nós foi nomes técnicos para o Senado, nomes capacitados, né? Nomes de pessoas que vão saber trabalhar. Então, muitas pessoas que foram ministros, por exemplo, do governo Bolsonaro, foram indicados ao Senado. E, infelizmente, são justamente essas pessoas que mais nos decepcionaram. Aqui em São Paulo, a gente tem o Marcos Pontes, por exemplo, que foi uma grande decepção. As pessoas confiaram nele por ele ser um nome técnico, capacitado, inteligente. E, na prática, ele, se não nos ajudou nada, às vezes até atrapalhou. A gente teve o caso da Tereza Cristina também, que passa 90% do tempo desaparecida na região dela. Então, eu espero que esse ano o parâmetro mude. Porque a gente já viu que colocar gente técnica só por ser técnico no Senado não necessariamente funciona. Porque chega lá e é o que a gente já falou, a velha política se impõe. E, mas eu não vou falar disso porque esse tópico é muito sensível e eu preciso manter boa relação com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, nananana. Nós precisamos de pessoas combativas no Senado, dessa vez. Talvez pessoas que nem sejam tão técnicas assim. Talvez um cara que não saiba como funciona um foguete, mas uma pessoa que saiba brigar pelo que a gente realmente defende, porque nesse momento no Brasil, mas isso é tão ideológico, é o que é necessário. Nós precisamos falar sobre ativismo judicial e no Senado nós precisamos de senadores que falem sobre ativismo judicial e que não tenham medo de tocar nesse tópico porque eu vou ser rechaçado pelos coleguinhas do Senado. A gente não tem espaço para senador bundão, para senador que tem medo de falar sobre o que está acontecendo, de se manifestar. Quantos senadores eleitos pela direita foram visitar os presos do 8 de janeiro? Quantos? Quantos falam sobre isso hoje em dia? Quase nenhum. Se é que talvez não seja nenhum mesmo, né? Eu não vou dizer nenhum porque eu posso estar me esquecendo de algum que tenha falado já. Então, a gente realmente precisa focar todas as nossas forças no Senado e em pessoas que estejam entrando no Senado para brigar.
E não para, porque eu sou um nome técnico e eu estou acostumado com a política há muito tempo. Não, a gente precisa de gente para brigar pelos nossos interesses, para brigar pelo que é certo. Agora, sobre a questão do apoio do PP, do União ao Flávio, o grande problema a gente já viu o Antônio Rueda falando que ele está disposto sim a apoiar o Flávio, só que o Ciro Nogueira já veio com aquele papo de que o nosso apoio ao Flávio depende de ele manter um discurso de moderação. Discurso de moderação não cabe mais para nós hoje em dia, tá? Eu acabei de citar o exemplo do Senado. Olha o que o discurso de moderação trouxe. A gente viu senador de direita falando que não, realmente, a gente não pode negar que o Zanin tem grande saber jurídico. E aí, no fim da votação, não revelou como foi o próprio voto, se votou a favor ou se votou contra. Mas se a gente questiona, tem ataque de pelanca. Então a gente já viu o que essa história de moderação trouxe pra gente. O Flávio tem assumido uma postura onde ele é moderado com o público, o eleitorado que precisa de moderação. Mas quando ele conversa com o eleitorado que já é dele, ele deixa muito bem claro quais são os ideais e o que ele quer fazer. Agora, moderação para conversar no meio político, eu não sei até que ponto isso é vantajoso para nós. Porém, a gente também tem o fator Lula, né? Que toda vez que abre a boca derrete mais ainda. Então, eu creio que o Flávio sabe o que ele está fazendo, ele tem feito boas alianças recentemente, ele tem se juntado com pessoas que têm um capital político forte, que podem não ser... que são pessoas combativas, não necessariamente combativas para o bolsonarismo e etc., mas ele sabe que ele precisa de todo mundo. Então vamos ver até que ponto esse papo do Ciro Nogueira de que você tem que moderar o teu discurso é vantajoso ou não. Eu acho que o Flávio tem o discernimento suficiente para saber para que lado que ele tem que ir. Vai colocar na balança se vale a pena ou não baixar a cabeça para o Ciro Nogueira para conseguir o apoio dele. Eu não acho que valha, mas... eu não sou o Flávio e eu não estou na posição que ele está. Eu não sei nem metade do que ele sabe. Agora, eu acho que o nosso cenário para essas eleições ele está cada vez mais positivo. As pesquisas recentes que estão saindo mostram o Flávio crescendo bastante nas pesquisas, mostram o Lula derretendo mais ainda, porque eu já falei, cada vez que ele abre a boca, ele cai 1%. Nas pesquisas, porque ele sempre fala alguma coisa, ele sempre cria um imposto novo, ele sempre diz algum absurdo. Então fica fácil pra gente. Agora, com relação a Congresso, etc., os candidatos da própria esquerda não tem tanto apelo assim dentro da esquerda. Você não vê a esquerda realmente empolgada com algum candidato. Aqui em São Paulo, por exemplo, os únicos candidatos que de fato empolgam a esquerda e que têm potencial são, sei lá, Guilherme Boulos e Érica Hilton. Érica Hilton é de São Paulo, né? Que são nomes do PSOL, por exemplo. Não são mais do PT. O PT em si está completamente derretido, está completamente sem base. O dia que a gente não tiver mais o Lula para ser o manda-chuva do PT, o PT acaba, eles não têm nada. E a gente está construindo uma base nova de candidatos novos e candidatos jovens. Essa é a nossa principal vantagem. Juliana Moreira Leite, você queria também comentar a respeito? Não, e não só isso, né? Não só jovens, nós temos Zema, nós temos Caiado, nós temos Tarcísio, nós temos muitas pessoas de direita que são ótimas e vêm fazendo cada um trabalho bom no Estado. Mas eu concordo com a Eduarda, a gente precisa não de pessoas que saibam sobre a Lua, mas que estejam lá brigando pelo interesse do brasileiro. Agora, com, assim... ter apoio de Rueda e Ciro Nogueira, olha, se realmente Peleleco abrir a boca, eles não vão nem poder dar esse apoio, né? Então, vamos aguardar. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda.
promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O senador Flávio Bolsonaro voltou a defender a redução da maioridade penal no Brasil após a repercussão de um crime recente. O parlamentar afirma que o atual modelo contribui para a sensação de impunidade e cobra que o Congresso Nacional avance na discussão da proposta. Flávio argumenta que adolescentes envolvidos em crimes graves deveriam ser responsabilizados de forma mais rígida. Entre as sugestões apresentadas está a redução da idade penal para 16 anos ou até 14 anos em casos considerados hediondos como estupro e homicídio. Juliana Moreira Leite, né? Essa semana um caso chocou a todos nós aí, que foi o abuso, né, cometido por 5 marginais aí, sendo que 4 deles menores de idade contra 2 crianças de 10 e 7 anos. Ali eles fizeram, depois de todo esse abuso, foi filmado, foi uma coisa realmente nojenta, né? Eu acho que todo o Brasil ficou totalmente chocado. E aí, depois disso, o Flávio veio ao público trazer essa agenda, que é uma das prioritárias, né? Isso aí, só para quem nos acompanha saber, é o que acontece hoje na maioria dos países civilizados do mundo, exatamente naqueles em que você tem a menor criminalidade, sim, né? Os jovens aí, né? Maioridade penal de 14, né? Menor do que 18, com certeza, principalmente a depender do crime que é cometido, como esse caso, em que, além de tudo, eles conheciam as crianças, disseram que iam ensinar a empinar a pipa, levaram para casa e fizeram essa maldade, né? Então, o que você vê em relação a essa proposta do senador Flávio? Eu acho que você falou o point certo, porque, na verdade, essa proposta ela já está dada há 30 anos, entende? E, assim, ela rende palmas, principalmente de nós da direita, que queremos que as pessoas sejam punidas. Porém, eu acho que o senador está atacando o problema pelo lado errado. A questão central você acabou de falar, e que eu nunca vi ninguém da direita ter talvez coragem para falar, é que não deveria existir categoria de idade, entendeu? O crime é crime, a pessoa tem que ser punida pelo crime. Matou, tem 9 anos, dane-se, matou. Cometeu esse ato, né, sexual contra crianças, adolescente, é um ato sexual. Então, o que eu defendo, e que é assim que acontece nos Estados Unidos, e se eu não me engano na Europa, é o seguinte, não é questão de 14 anos, não importa, você tem 12 anos, você
assassinou uma pessoa a facadas, você vai cumprir a pena pelo crime cometido. Então, eu defendo algo ainda mais duro, que eu nunca vi ninguém da direita falando. Não ter nada de idade. A pessoa responde pelo crime cometido, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra. Eu já vi adolescentes ficando com perpétua na Inglaterra, com perpétua nos Estados Unidos. Porque se você tem a maldade... Gente, porque quem nasce bichado para abusar de uma criança, para assassinar um ser vivo, você não tem condições de viver na sociedade. E não importa se você tem 12, tem 11 ou tem 10. Eduardo, eu queria também te ouvir a respeito. Pois é, a gente vê aí, então, essa aberração que aconteceu e você tinha ali, então, dos 5, 4, né, menores de idade, que vai acontecer com eles? Né? Então, sabemos que ele vai ali ter outras medidas reeducativas e vão voltar, né? Depois de cometer uma atrocidade dessa. Outra coisa também que eu queria aproveitar e te ouvir é que é interessante, porque o governo Lula já tinha ali, né, um cadastro, por exemplo, desses abusadores, que foi aprovado pelo Congresso e que até hoje não foi colocado em vigor. A gente sabe disso. Então, assim, me parece também que a gente está tão defasado. Acho ótimo, né, tratar dessa questão toda da maioridade penal, e concordo com a Júlia, deveria ser, então, dependendo do crime, não tem idade, né? É cadeia e tem que fechar a chave e deixar mofar lá dentro. Mas também tem isso, né? A esquerda, a gente está tão atrasado que até aquilo que já foi aprovado não é colocado em prática, né? Então, a sociedade, de fato, refém dessa turma. Exatamente, Marina. A gente está vendo a sociedade inteira indignada mais uma vez e muita gente diz: a gente quer justiça pelas menininhas violentadas em São Paulo. Não vai ter justiça. Não vai ter justiça porque 4 dos estupradores eram menores de idade. E não existe punição contra menor de idade nesse país. Dessa vez foram as crianças violentadas. Uns meses atrás foi o cachorro-orelha, que eu falei exatamente a mesma coisa que eu tô falando agora nesse mesmo programa. Mais de 20 anos atrás foi o Champinha, com 16 anos, estuprando e matando não só a menina, mas o namorado dela também. Então, há quantas décadas no Brasil a população é refém de menores de idade psicopatas? Até quando a gente vai continuar vendo bancadas de extrema esquerda, como a bancada do PT e a bancada do PSOL, dizendo que um marmanjo com 16, 17 anos nas costas, que mata, que estupra, que rouba, não pode ser punido porque ele não sabe o que ele faz. Ele é uma vítima da sociedade. Tadinho do estuprador de 16 anos. Ele só tá fazendo isso com uma criança de 10 anos porque ele não teve oportunidades melhores na vida dele. Até quando a gente vai ouvir isso? Ai, tadinha, porque ele é pobre, porque ele vem de comunidade, é porque, sei lá, já vi gente de extrema esquerda falando que é o racismo estrutural que causa esse tipo de coisa. Olha o nível do absurdo, olha até onde vai um militante para defender um assassino, para defender um estuprador. Por quanto bancadas de extrema esquerda vão votar contra o aumento da pena para crimes hediondos? Por quanto tempo a gente vai continuar refém de parlamentares que andam com seguranças armados e com carro blindado, dizendo que o adolescente psicopata não pode ser punido porque ele é um coitadinho? E a família dessas crianças? E a família da vítima do Champinha, 20 anos atrás? Como ficam essas pessoas? Como fica quem sobra? Como fica quem sobrevive ao trauma? Como fica a cabeça dessas pessoas, dessas famílias, desses pais, dessas mães? Como fica? Porque a família dos adolescentes psicopatas, daqui uns 2, 3 anos, eles saem da FEBEM, sei lá onde eles ficam, e voltam para a família deles. Se é que tem família, né? Se é que tem família. Porque se você for ver, a maioria absoluta dos presidiários não tem pai dentro de casa. Então o que a gente vê no Brasil é uma crise moral. Você vê famílias completamente destruídas, adolescentes crescendo sem pai, com a mãe distante, caindo na droga, aí eles caem no crime, e aí eu tenho que
acreditar que esse cara é um coitado? Eu não posso querer que esse marmanjo de 16, 17, 15 anos não seja punido. Ele tem que andar na mesma rua que eu. Ele tem que poder existir na mesma sociedade que eu, fazendo tudo isso. Eu tenho que pensar que eu sou o mesmo tipo de cidadão que um crápula de 15 anos que estupra uma criança de 7? Eu não sou igual a esse tipo de gente. Nós não somos iguais a esse tipo de gente. E nós não temos que ser obrigados a conviver com esse tipo de escória da sociedade. O lugar desse tipo de gente é dentro da cadeia apodrecendo. Não é pra ficar numa fundação casa por 2, 3 anos, depois sair, ganhar um documento novo e vida que segue pra ele estuprar de novo. Porque aí, quando ele for adulto, ele vai estuprar de novo e aí ele vai pegar a saidinha. Porque estuprador sai na saidinha e ele vai aproveitar a saidinha pra estuprar de novo. E ele deixa um rastro de vítimas, um rastro de pessoas mortas, violentadas, traumatizadas, famílias destruídas. E a extrema esquerda olha pra isso e fala: faz o L, ele é vítima da sociedade, não tem nada a ver comigo, ele tem que ser reabilitado. Não tem que ser habilitado, tem que apodrecer na cadeia. Então, parabéns, Flávio, pela iniciativa. Nós queremos a redução da maioridade penal. André Marcília, queria também ouvi-lo a respeito disso, né? É uma oportunidade agora, né, para que de fato nessa campanha presidencial e também teremos eleição para o Congresso, que essa pauta da segurança pública venha mais forte, porque faz tempo já, aliás, eu sempre falo isso também, nós elegemos muitas pessoas, muitas vezes da categoria, né, da segurança, buscando exatamente o enrijecimento das penas. E quando chega ali, muitas vezes se tornam pautas corporativistas que tomam lugar e nós não vemos, de fato, como cidadãos isso acontecer. Tivemos, sem dúvida, avanços aí. Vamos lembrar que o Lula queria fazer aquela PEC da segurança horrorosa e foi enterrada, de fato, pelo Congresso, não teve palco para isso e conseguimos aí, por exemplo, o PL antifacção. Então, tivemos algumas vitórias, mas a sensação que dá é que esse ainda é o tema mais importante para os brasileiros e que nós estamos ainda muito atrasados no que se refere a essas leis. Na verdade, eu acho que é até um passo, Marina, anterior à lei. Tem uma questão aqui de concepção de mundo, né? E que as esquerdas, elas enxergam nesse sentido de uma forma completamente diferente da direita, né? Esse radical entre esquerda e direita é o tratamento da impunidade do crime. A esquerda, ela enxerga o crime com uma espécie de véu da fantasia. Então, o criminoso é uma vítima da sociedade, só que as esquerdas que dizem que o criminoso é uma vítima da sociedade só não contam que a sociedade se refere são eles mesmos. Essa esquerda elitista, a elite de esquerda, a elite intelectual, a elite acadêmica, a elite que está na mídia, essa elite que está no poder, inclusive, ela enxerga o criminoso como vítima da sociedade, que são eles mesmos. Então, quer dizer, olha se faz sentido esse tipo de reflexão. Portanto, é fantasiosa, né? E aí tem uma outra questão. Eles enxergam que esse criminoso vai poder ser reeducado pela sociedade. Não é verdade. Não são todas as pessoas que são capazes de serem reeducadas. Como mencionou agora, acho que a Julie, o Champinha, ou a Eduarda, não me recordo, o Champinha, não tem como, alguém acredita que o Champinha é passível de ser reeducado? Tem pessoas que não são capazes de ser educadas, e isso para muita coisa. Isso tem a ver, por exemplo, se a gente puxar um fio rápido aqui, tem a ver com o tratamento, por exemplo, as drogas, né? Nós temos, por exemplo, a esquerda defendendo que a pessoa, você não pode forçar a pessoa a se tratar. Bom, mas tem pessoa que não tem capacidade de entender que ela deve se tratar, ou tem pessoa que simplesmente se jogou no abismo por completo e não quer sair de lá. E aí, você não pode forçar que ela se trate, e aí você é obrigado a conviver com essas pessoas na sociedade, como nós tínhamos aqui em São Paulo, na Cracolândia, na chamada
Cracolândia e assim por diante. Então, essa visão romantizada, esse véu da fantasia que a esquerda coloca na criminalidade impede o seu combate real. O combate real é o seguinte: o Brasil não tem capacidade de reeducar todo mundo que é preso. Ponto. É um fato. Não adianta a gente fingir que isso não existe. Não tem. E 2, não é todo mundo que é reeducável. Portanto, para pessoas, para um Estado que não é capaz de reeducar e para uma sociedade, ou para algumas pessoas que não querem ser reeducadas ou que não serão reeducadas, nós precisamos dar algum outro tipo de tratamento. Qual? Algum que os afaste da sociedade, simples assim. E aí entram essas penas mais duras, penas que tem, quando a gente tem a saidinha de não sei o quê, progressão do crime, sai do fechado, vai aberto. O que tudo isso pressupõe? Pressupõe que aquela pessoa está aprendendo a conviver na sociedade. É mentira! É mentira! Aquelas pessoas estão sendo jogadas na rua do mesmo jeito que entraram, se não pior. Então nós precisamos encarar a realidade como ela é, e não como a fantasia da esquerda nos conta que ela é. E se nós encararmos de acordo com a realidade, a gente vai ter que diminuir a maioridade penal, sim. Concordo até com a proposta, acho que a Julie colocou. Independente, é muito difícil você dizer, a partir de quando que a pessoa tem consciência do que faz? Bom, enfim, eu acho que faz um crime como de morte, etc., ela já está na idade que ela sabe muito bem o que está fazendo. Você não encontra uma pessoa de 3 anos de idade, um bebê cometendo um crime desse. Então, quando comete, é porque já sabe o que está fazendo. Você não pode tirar a vida do outro, seja inclusive pessoa ou animal. Acho que nós precisamos também tornar pessoas que matam animais. Alguém mencionou também, agora me recordo, acho que foi a Eduarda, o caso do Orelha, tornar crime de assassinato, talvez também, quem faz crueldade com animais, que hoje é visto como algo menor. Então, esse tipo de situação precisa ser tratada de uma forma muito mais contundente. A esquerda trata, que é diminuindo a maioridade ou extinguindo a maioridade, tornando a todos passíveis de serem criminalizados, entendendo que não existe hoje essa reeducação que a esquerda acredita. E se não existe, bom, então vamos separar essas pessoas da sociedade. É o mínimo que nós, que, enfim, pagamos impostos, nós que agimos de forma correta, precisamos para conviver de uma forma pacífica uns com os outros. O Oeste Sem Filtro contextualiza e discute os fatos com clareza, independência e liberdade editorial. Um espaço para quem quer entender o Brasil real. Na bancada, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Paula Leal, Rodrigo Constantino e André Marcília. De segunda a sexta, a partir das 5h45 da tarde. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Toda terça-feira, às 8h30 da noite, Augusto Nunes conversa com atores, músicos, esportistas, políticos, médicos e outras personalidades que moldam a alma do Brasil. Um bate-papo leve e envolvente para quem gosta de ouvir boas histórias, boas ideias e conhecer com mais intimidade gente que tem o que dizer.
O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, registrou boletim de ocorrência na Polícia da Câmara contra o general do Exército Emílio Vanderlei Ribeiro por ameaça. O confronto foi registrado depois de Marcel Van Hatten chamar o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, de frouxo e de pedir sua presença na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Um vídeo mostra o general desaconselhando o deputado a levar adiante a convocação do comandante do Exército. Vamos ouvir. O comandante ele é onde está afrouxar. Ele é onde está se afrouxar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Vai puxar no canto para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa. Leva o seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, ali. Seu chefe não vem. Seu chefe não é meu comandante, eu tenho chefe e eu comandante. Com ele eu vou para guerra. Com ele eu vou para guerra. Vem pra cá pra é sinal da situação em que o exército está muito bem. Maravilhoso, tá tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo da sua força. Tá tendo continência com o ladrão. Trouxa, segue a ordem do Alexandre Moraes. Não, Alexandre Moraes que manda nele, não. É o Alexandre Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Olha só, comprovado, Alexandre Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Nas redes sociais, Van Hatten reagiu, abre aspas, um general tentou me intimidar e me ameaçou dentro da Câmara. Isso não pode jamais voltar a acontecer, fecha aspas. Vou começar por você, Marcília. É inacreditável, né? Primeiro ele fala que vai com o general até a guerra, vai ali e intimida um parlamentar eleito. E depois ainda incorreu naquele, não sei se deslize, né? Como é que a gente pode dizer? Na hora que o Marcel chama o chefe de ladrão e ele diz, não, ele é o chefe das Forças Armadas, ele teoricamente estaria se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva, e o Marcel diz, não, estou me referindo a Alexandre de Moraes, né? Ainda teve essa parte aí, eu queria te ouvir a respeito desse incidente. Bom, isso não pode acontecer, né, Marina? Porque a gente viu nos últimos dias que se você falar ladrão, automaticamente a polícia já entende que é referente ao Lula. A gente teve aquela faixa nos últimos dias colocada ladrão sem nome de ninguém e a Polícia Federal falou não, colocou a faixa ladrão, você está ofendendo o Lula. Então, não tem nem dúvida, me parece que essa dúvida já foi sanada. Claro que, enfim, estou aqui cometendo uma ironia, mas só para lembrar o absurdo que nós tivemos, né, no último tempo. Como se, enfim, você usar ladrão, você estivesse querendo destinar essa fala a alguém. Não é assim que funciona, não é assim que a lei prevê, e o ato falho aqui, né, o assessor, né, militar mostra bem como isso se repete. De qualquer forma, o ponto aqui que me chama a atenção é o seguinte: primeiro que vou para a guerra, qual guerra? Qual guerra que você vai? O Brasil não vai para a guerra desde a Guerra do Paraguai. Então eu queria muito saber que o Exército está pretendendo ir, ou para onde que esse senhor iria para a guerra com o seu comandante, se o Brasil não vai para a guerra há no mínimo uns 200 anos. Outra coisa que chama a atenção é o que está fazendo o assessor militar ou um assessor do Exército na porta de uma comissão, da sala de uma comissão onde um parlamentar eleito por nós vai em nosso nome. Eleito por nós, parlamentares estão ali eleitos por nós, representantes do em nosso nome, e você tem um assessor militar na porta constrangendo e intimidando esse parlamentar. Imagina, Marina, se fosse na época do governo Bolsonaro. Imagina só, se um parlamentar, tá? Vamos fazer a seguinte conjectura, um parlamentar da esquerda estivesse caminhando pelos corredores da Casa do Povo e ali se preparasse para falar em nome do povo, em nome dos eleitores, e um assessor militar o abordasse e começasse a interrogá-lo, o constrangesse, o intimidasse antes de que ele entre para falar.
com certeza, nesse momento, estaríamos todos aqui às voltas com manchetes da grande velha imprensa dizendo que o bolsonarismo cooptou as Forças Armadas, que o bolsonarismo é pista, que o bolsonarismo é antidemocrático, que as Forças Armadas foram desmanteladas e estamos à beira de um golpe militar, e etc, etc, etc. Como não é o Bolsonaro, o governo é o Lula, nós temos aqui o governo falando mal do Marcel Van Hatten. Você percebe? Tem o Marcel Van Hatten aqui tendo de se defender sozinho, porque, óbvio, a maior parte da imprensa achou normal. A maior parte da imprensa, claro, não nós aqui, mas a maior parte da imprensa achou que isso é um fato corriqueiro, banal, passou batido, ninguém ligou muito. Isso é muito grave. Esse tipo de postura é muito grave. Veja, vamos colocar a coisa no lugar em que ela está. É isso, um parlamentar em nosso nome, um representante do povo, ia falar, é o seu local de trabalho e a nossa casa, um assessor militar representando o Lula, representando um comandante dele, que nós temos informações de bastidor na imprensa a rodo, absolutamente a granel, de que é uma pessoa ligada ao Alexandre de Moraes. Por isso o Marcel Van Hatten, inclusive, menciona o seu chefe, o seu bate-continência, o seu chefe é o Lula, não sei o quê, e depois ele menciona no final da fala é o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o comandante desse senhor aí é não apenas subordinado do Lula, que é o chefe do Estado, vamos dizer assim, pelo menos deveria ser, mas também esse senhor o comandante dele é próximo, é aliado do Moraes. Sabe-se isso nos bastidores, inclusive já se ventilou isso a granel, como eu mencionei, na imprensa. Então, quer dizer, como é que você encararia se estivéssemos no governo Bolsonaro? Uma pessoa aborda um parlamentar à beira de falar e essa pessoa responde a um comandante que é ligado ao presidente e que é parceiro do ministro do STF. Se isso é um país com democracia, meus caros, me dê aí meu passaporte que eu vou, então, viajar para a Coreia do Norte. Lá é que é democracia. Sem dúvida. E, Juliana Moreira Leite, uma coisa, teve uma matéria escrita pelo Flávio Gordon aqui para a Revista Oeste, uma ótima matéria, até recomendo que assistam, falando exatamente sobre esse general. Esse general, ele era conhecido, então, no Exército como General Bicicletinha, porque parece que ele estava andando de bicicleta, estava num treinamento ali, né, e estavam alguns militares correndo, né, e alguns deles, sem querer, adentraram um pouco a faixa de bicicleta. Ele parece que passou xingando, fez vários gestos, depois voltou e agrediu, né, aqueles que estavam em treinamento. E aí ele ganhou esse apelido carinhoso, então, dentro ali das Forças Armadas, de General Bicicletinha. Agora, pelo visto, e aí o Flávio Gordon faz essa brincadeira, vai ganhar também de General Recadinho. Porque como assim você tem um general do Exército que vai lá dar um recado para um parlamentar? Quer interferência maior do que essa? Gente, olha, eu nunca vi isso. Eu nasci na ditadura. O que houve ali foi claramente uma intimidação. O Marcel Van Hatten é aquele tipo de político que a Eduarda disse anteriormente, que nós precisamos ir em Brasília, que é o político combativo. É um dos maiores que nós temos lá da direita, representante da direita. O que ele fez ali, ao meu ver, foi uma ameaça, entendeu? E uma ameaça a um deputado é incompatível com o Estado Democrático de Direito, que eles tanto adoram falar. Mas é impressionante. Você imagina se fosse durante o governo do Bolsonaro e esse aí, bicicletinha, que pelo visto é dado aos rompantes, fosse ameaçar a Érica Hilton, por exemplo. Meu Deus do céu, nós íamos ter 10 horas de Globo News, 10 horas no Metrópole, na UOL, todo mundo falando, que absurdo, estamos de volta à ditadura. Olha só, qualquer tentativa de intimidação a um parlamentar que está lá exercendo o seu trabalho deveria ser ilegal, deveria ser apurado. Que tipo de democracia que eles tanto gostam de falar admite que um general ameace um parlamentar
como Marcel Van Hatten. Pois é, e os parlamentares da oposição fizeram ali uma requisição, né, em relação a esse general e também prestaram apoio ao deputado Marcel Van Hatten, entre eles o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que manifestou ali, então, fez essa publicação em solidariedade ao deputado gaúcho. Em resposta a essa mensagem, Van Hatten escreveu, abre aspas, muito obrigada, Flávio, se fosse no governo Bolsonaro, contra um deputado de esquerda, o mundo teria acabado, só que não foi. Até porque esta prática covarde do alto comando subalterno de Alexandre de Moraes só podia ser coisa de serviçal do Lula. Eduardo, quero ouvi-la também a respeito disso. É isso mesmo, né? Imagina se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro. O que me espanta, Eduardo, é que eu tentei ver aí, né, como é que a imprensa se referiu a esse caso e não vi, né, tirando claramente a Oeste e alguns jornais mais à direita, comentários a respeito da gravidade desse ato, né? O próprio Marcília, eu acho que foi Marcília que mencionou, se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, claramente toda a mídia já estaria dizendo que o governo Bolsonaro aparelhou e desmantelou as Forças Armadas que agora trabalham a seu serviço e que, portanto, nós estamos em situação de golpe de Estado e atentado contra a democracia. Isso que aconteceria se estivesse no governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a frase que a gente mais fala, né? Imagina se fosse o Bolsonaro. Agora, o Van Hatten, eu, inclusive, tenho que deixar aqui os parabéns para ele, porque toda a atuação do Van Hatten é brilhante, é um cara corajoso e, como a Julie falou, é um cara combativo. E a gente precisa disso, faz toda a diferença, faz mesmo. Agora, de verdade, esse cara é general, né, que foi ameaçar o Van Hatten, quem que esse general pensa que ele é? Tá faltando faixa de pedestre para ele pintar? Tá faltando lote para ele capinar? Porque, sinceramente, esse tipo de ação só mostra a situação das Forças Armadas no Brasil hoje em dia. Todo o alto escalão é formado por frouxos. De verdade, 99%. E eu só tô falando 99% porque eu não conheço eles e pode ser que tenha um ou outro ali que sejam legais. Então, de verdade, que comandante é esse? Ah, porque o meu comandante... Que comandante das Forças Armadas é esse que precisa ficar mandando garotinho de recado para tentar intimidar deputado? Um deputado, inclusive. Não é como se fosse uma bancada inteira e não, porque a gente precisa desarticular esses caras e bibibi, bobobó. Poxa, pelo amor de Deus, comandante. Por que não é você ali? Já que você é o comandante, né? Devia estar comandando alguma coisa. Por que não é você ali tentando intimidar o Marcel Van Hatten? Por que mandou bicicletinha? Que agora, como já falaram, vai ficar conhecido como recadinho, provavelmente. Por que teve que mandar outro cara? De verdade, gente, eu nem tenho muito mais o que falar, porque tudo que tem pra dizer já foi dito, mas a situação das Forças Armadas, principalmente do alto escalão no Brasil, é lamentável. Você vai olhar o baixo escalão, que tem homens comuns, meninos comuns, a galera que tá aí com 18, 19, 20 anos, tem muita gente muito bem intencionada ali, que inclusive se decepciona com a situação que tá lá pra cima. Sinceramente, que vergonha. Que vergonha deve ser para um comandante que provavelmente se acha a salvação da democracia brasileira ter que mandar um general para ameaçar um deputado. Um deputado conseguiu fazer com que isso fosse necessário para eles. Então, de verdade, só o fato disso ter acontecido mostra que o Marcel realmente está certo. São frouxos subalternos. É isso que as Forças Armadas do Brasil se reduziram. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente
ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. A gente começa falando desse importante assunto, sempre monitorando a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, após operar o ombro direito, melhor dizendo, é claro, no Hospital DF Star em Brasília. De acordo com o médico ortopedista Alexandre Firmino Paniago, chefe da equipe médica, o ex-presidente pode levar de 6 a 9 meses para se recuperar totalmente, pelo menos, dessa cirurgia no ombro direito, realizada na última sexta-feira. Tem um breve depoimento aqui do médico do ex-presidente. Vamos ver o que ele disse. Agora, o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de tipóia durante 6 semanas, e depois ele vai para a fisioterapia efetiva. Tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses. Júlia, esse procedimento feito por artroscopia corrigiu lesões em 2 tendões e reposicionou o tendão do bíceps. A recuperação pode impactar na questão da prisão domiciliar humanitária imposta por Alexandre de Moraes pelo Supremo Tribunal Federal por pelo menos 90 dias com diversas restrições. Nossa, gente, pelo amor de Deus, soltem o ex-presidente Bolsonaro, deixe ele livre para cuidar da vida dele. Olha, é impressionante o tratamento que ele está tendo. E eu fico muito emocionada quando eu penso nele, quando eu penso na Michelle, essa mulher honrosa que está ali do lado dele, cuidando dele, para cima e para baixo. Quando ele estava preso, ela todo dia levava comida fresquinha, tá lá do lado dele. Eu vou te falar, eu gostaria muito de ver ele solto, Michelle também, podendo os dois terem uma vida mais digna, Porque o que eles fizeram para o Brasil, de tão ruim? Nada, simplesmente o erro de Bolsonaro foi ser um grande líder para a direita brasileira. E agora sofre essa tremenda perseguição política, diversas injustiças. Vou passar para a Ludmila acrescentando que o ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a manutenção preventiva do elevador na residência do ex-presidente. Quer dizer, até essa decisão tem que passar por ele, atende a um pedido da defesa de Bolsonaro, que justificou a necessidade de revisões mensais. A manutenção deve acontecer hoje entre 14 e 18 horas. O técnico responsável que vai até a casa de Bolsonaro não vai poder levar nenhum tipo de equipamento eletrônico e vai passar por vistoria prévia. A decisão também estabelece que as futuras manutenções serão realizadas no último dia útil de cada mês por uma equipe especializada. Ai, 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 hein? Tem criminoso hediondo que não é tratado com esse rigor. Não, Adriana, nenhum. Eu posso te assegurar que nenhum criminoso, por mais hediondo que seja, é tratado com esse rigor. É o que eu sempre digo aqui.
o Moraes, ele atua como um microgerenciador, ele microgerencia uma execução penal. E mesmo os juízes nas varas criminais, varas de execução penal espalhadas pelo país, não fazem esse microgerenciamento. Sempre, por exemplo, que um preso precisa ir num médico, precisa ir numa consulta, não é o juiz da vara de execuções que vai lá e autorizar esse preso precisa sair aqui hoje. Não é assim. O juiz ele vai fazer grandes decisões no processo. Por exemplo, decisão de uma saída temporária, uma progressão de regime, isso aí quem decide é o juiz. Mas essas microdecisões do dia a dia, de quem vai visitar, que horas que vai visitar na cadeia, isso aí quem faz é o diretor do estabelecimento prisional. O juiz de execução penal não tem essa tarefa. Só que o Alexandre de Moraes, como se trata de um arqui-inimigo chamado Jair Bolsonaro, ele se vê ali no direito de ficar microgerenciando essas pequenas coisas. Não existe isso. O preso, por exemplo, quando ele está no regime aberto, ele está ali ainda cheio de amarras com a justiça. Ele, apesar do nome aberto, ele não está completamente livre. Ele está cheio de amarras. Ele às vezes está usando tornozeleira eletrônica. Ele muitas vezes ele tem que comparecer ao fórum com uma certa periodicidade para assinar lá uma lista de presença, dizer o que está fazendo da vida, dizer, apresentar a proposta lá de emprego, dizer se está frequentando trabalho ou não, essas coisas. Mas o Moraes, ele exagera em relação ao Bolsonaro. E ele criou, inclusive, essa figura esdrúxula que não existe, da prisão domiciliar temporária. Isso não existe. Uma vez que ele está em domiciliar, para ele perder essa domiciliar, ele precisaria fazer alguma coisa, precisaria ter um fato superveniente que justificasse a revogação dessa domiciliar. Só que ele estabeleceu ali uma prisão domiciliar temporária como uma forma de manter uma faca no pescoço do Jair Bolsonaro. E imagina você, uma pessoa idosa, ele está com 74 anos, 75, alguma coisa assim, com problemas de saúde seríssimos, ter que ainda conviver com essa faca no pescoço, desse perigo permanente, constante de voltar para o regime fechado, de voltar para o estabelecimento prisional. Então é claro que isso não vai ajudar em nada a saúde do Bolsonaro, muito pelo contrário, só vai piorar. Então eu digo, muita coisa que está acontecendo com a saúde do Bolsonaro diz respeito às condutas do Alexandre de Moraes, e o Moraes precisa responder por isso. Essa pressão toda vai sufocando Jair Bolsonaro de diversas formas, fisicamente, psicologicamente, politicamente. Eu dei uma pesquisada rápida aqui. Jair Bolsonaro, então, está com 71 anos. A Ludmila trouxe essa questão. Ele é de 21 de março de 55. Paula Camacho, já a gente fala também sobre as possibilidades do avanço do PL da dosimetria, da revisão das penas dos presos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente. Adriana, a Ludmila explicou muito bem essas condições que Alexandre de Moraes está impondo ao ex-presidente Bolsonaro. Eu gostaria de acrescentar também as condições de censura que estão sendo impostas a ele. Veja, eu não conheço nenhuma lei que tenha cerceamento de liberdade de expressão. Por que isso é imposto ao presidente Bolsonaro? Que mal ele pode fazer à população ter acesso a informações ou aparecer em algum vídeo ou dar alguma entrevista ou ter acesso às redes sociais? Veja, eu não conheço. Por outro lado, já vimos até mesmo Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de cadeia, tornando-se influencer nas suas redes sociais. Veja, ele dava dicas de filme em sua piscina, de frente ao mar, mesmo condenado a centenas de anos. Isso é normal? Recentemente, o próprio Oruan, que está foragido, que está sendo processado, investigado, ele mesmo apareceu nas redes sociais recentemente, careca, cantando uma música triste, com livre acesso à sua liberdade de expressão. E por que o presidente Bolsonaro tem uma condenação que é lhe imposta, uma censura desta magnitude? Veja, não existe nada que impediria ele de falar, a não ser a vontade de Alexandre de Moraes. Veja, isso só me mostra, ou mostra à população, o perigo que é
presidente Bolsonaro ser popular como ele é. Porque nenhuma dessas outras pessoas que eu mencionei é tão popular quanto ele. Pois é, e um caminho, né, para tirar essas pessoas dessas condenações cruéis, né, e motivadas também, essa é a nossa sensação, por um sentido de vingança, pode vir com a revisão das penas, né, o PL da dosimetria. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa da Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, para rever a pena com base no PL da dosimetria. Ludmila Lins Grilo, essa revisão seria feita a partir do momento em que, então, esse veto realmente tivesse derrubado e já estivesse valendo. Há uma ansiedade por parte da defesa, mas ainda é possível acreditar que todos esses presos, incluindo Jair Bolsonaro, vão ter essa condição revista? Então, Adriana, eu achei até que, num primeiro momento, as defesas foram um pouco precipitadas. Só que depois, eu acabei até enxergando uma certa vantagem na defesa ter se precipitado, que de fato foi uma precipitação, porque essa lei, né, o PL, ainda não está no mundo jurídico, ela ainda não foi promulgada, então, portanto, ela não pode ser aplicada. Então, em tese, a defesa fez um pedido incabível no momento. Só que, de fato, foi incabível, porém, foi útil. E eu vou dizer qual que foi a utilidade. Foi a seguinte: a gente pode ver a celeridade, a pressa que o Alexandre de Moraes teve de pegar esse pedido e negar. Isso foi rapidinho, foi de um dia para o outro. Ele recebeu e negou. E a negativa era muito simples. É só dizer, olha, essa lei ainda não existe no mundo jurídico, então não vamos aplicar. Perfeito, ninguém vai discutir esse argumento dele, não. Só que, fazendo isso, a gente vê como ele foi célere, como ele foi rápido em negar, quando na verdade ele podia ter simplesmente deixado aquele pedido ali na gaveta, sabendo que dali a alguns dias aquela lei, aquele projeto ia entrar em vigor, vai entrar necessariamente no ordenamento jurídico brasileiro em questão de dias. Então não custaria nada ao Alexandre de Moraes deixar ali na gaveta guardadinho, não, deixa aqui, daqui a alguns dias eu pego e defiro. Mas não, ele fez questão de rapidinho negar e ter aquela satisfaçãozinha pessoal que ele deve ser. Eu imagino que ele sinta uma satisfação em dar uma negativa para essas pessoas, em frustrar o desejo dessas pessoas. Mas qual que foi a maior utilidade desse pedido, no meu entendimento? Quando, de fato, essa lei vier a entrar em vigor daqui a alguns dias e começarem realmente os pedidos em massa a chegarem no gabinete dele, aí a gente já vai ter o parâmetro de o quão rápido ele foi para julgar um dos pedidos, o da Débora, e negar. Então eu vou querer saber se ele vai julgar com a mesma celeridade, com a mesma rapidez daqui a alguns dias, quando esse monte de pedido começar a chegar. E daí? Se isso não acontecer, se ele sentar em cima desses pedidos e ficar ali enrolando, não quiser julgar, mais uma vez a gente vai ver aí, a gente vai ter a prova de um comportamento parcial de um juiz. Então, assim, em resumo, o pedido da defesa, nesse momento, ele carece de técnica, porque de fato não tem a lei ainda em vigor, porém, ele teve muita utilidade, porque a gente vai usar isso como parâmetro para caso o Moraes sente em cima dos pedidos depois. Observado, viu, Ludmila? Inclusive, a Débora do Batom, que assim ficou conhecida, foi condenada a 14 anos de prisão e já está há bastante tempo presa. Agora, então, ela está em domiciliar desde março de 2025 com medidas cautelares. Aí a gente vê imagens dela. Tem uma entrevista muito interessante com a Débora no YouTube da Revista Oeste, feita pelo nosso repórter Christian Costa. Essa imagem, inclusive, é da entrevista, bastante emocionante, muito forte, porque é uma injustiça muito grande e ela virou um símbolo de muitos outros casos. Então, Paula Camacho, realmente já um volume enorme de pedidos de revisão de dosimetria, de todos os ainda presos pelo 8 de janeiro, em celas ou em casa.
A defesa, claro, não pode bobear, precisa acelerar aí qualquer possibilidade. O sofrimento desses presos é muito grande, longe de familiares, com problemas de saúde, doenças físicas, psicológicas. Inclusive, não tem nem como essa injustiça ser totalmente reparada, mesmo se tivesse anistia total, ampla e restrita a partir de agora, tendo em vista o sofrimento, o período que muitas dessas pessoas, manifestantes políticos, já passaram dentro de 4 paredes bem pequenininhas, convivendo com outros presos, alguns deles até mesmo bastante perigosos, sem higiene, alimentação adequadas. Adriana, sabe que eu sinto saudades de quando o Brasil era só o país da corrupção. Porque hoje em dia somos o país da impunidade e também da injustiça. Veja, quando o Brasil era só corrupção, pelo menos não tínhamos pessoas inocentes condenadas a 14 anos de cadeia. Mas eu tenho uma esperança. Essa aprovação da dosimetria é o primeiro passo. Eu tenho esperança que, em breve, o Brasil vai conseguir mudar este cenário de parlamentares que estão a favor do STF, ou então estão tomando decisões com a anuência do STF, e vamos conseguir colocar pessoas corajosas o suficiente para enfrentar a tirania que está sendo imposta aos brasileiros. E a Débora virou um símbolo. A Débora é um símbolo da injustiça que se tornou o país. E eu tenho esperança que um dia a Débora vai conseguir contornar esta história e vai conseguir ser uma voz ativa. Eu espero que ela tenha esse intuito. Ela é jovem, ela pode contornar, ela pode dar a volta por cima, ela pode ser uma voz do Brasil que precisa ficar para trás. Ser uma voz do Brasil que queremos seguir adiante, sendo justos e mudar este cenário tão deplorável que estamos vivendo. Eu espero que a Débora um dia possa olhar para trás e ver que ficou para trás todo essa sujeirada que estamos passando, toda essa injustiça, toda essa justiça mal feita que o STF transformou o Brasil. Júlia, é preciso uma corte despolitizada, né? Esse é um grande problema no país, que já vem a gente comentando há um bom tempo. Agora, nesse caso, a gente vai lembrar para sempre, o Alexandre de Moraes, no caso do 8 de janeiro, foi vítima, foi juiz, foi advogado, foi tudo, realmente fez essas prisões a baldes, né? A rodadas, um monte juntos pelos mesmos crimes, não tiveram esses presos, né? Os seus julgamentos devidos, individualizados. Então, agora, justamente a Ludmila traz essa questão. Será que agora, recebendo os pedidos no seu colo das revisões das penas, ele vai ser tão rápido também? Ou vai fazer uma operação tartaruga em cima dessas vidas que seguem sendo torturadas? Ué, ele está sendo rápido em negar, né? Já não foi? Ele foi flash na história da Débora. Eles já pediram a revisão da dosimetria e ele negou na hora. Também tem o fato de que o Alexandre, esse burburinho de que foi ele quem trabalhou para que caísse o Messias, criou um certo atrito entre ele e o Lula, que é seu parceiro, e eu andei lendo que o Alexandre está querendo dizer para todo mundo, falar para o Lula, falando que não foi ele. Então agora ele vai literalmente continuar fazendo o que ele fez, inclusive para agradar o Lula, que ele desagradou semana passada. Vai ficar negando. Eu não acho que isso vai adiantar. Agora, quanto a ter uma corte menos política, aí o STF então teria que ser eleito os ministros por voto do público, porque todos que são postos lá não são necessariamente porque são bons juristas, aliás, pelo contrário, tem uns ali que são péssimos, que não entendem nada de lei. Eles são postos lá por partidos que estão no poder. Eu acho que um dos maiores que nós temos agora, pelo menos que está mostrando ser o mais correto, é o André Mendonça. Pois você veja bem como o André Mendonça, ele foi uma escolha do Bolsonaro, ele tem feito um trabalho maravilhoso frente ao caso do Banco Master, mas ao mesmo tempo ele disse a opinião dele, eu entendi porque os dois são da mesma igreja, são direitos que
foi uma tristeza o Messias não ter sido eleito. Só o fato dele falar isso de um cara que é candidato do PT mostra que o André Mendonça é uma pessoa que não tem partido, ele está indo pelo que ele acha correto. Aí concorde com ele ou não, mas é esse tipo de gente que a gente quer. O Fux também vem dando umas dentro, mas ele já deu umas errado. Então, apesar daquela aula maravilhosa que ele deu naquele dia da votação, né, pela liberdade do ex-presidente Bolsonaro, agora, ter uma corte que não seja política, aí tem que mudar literalmente tem que mudar tudo, né? E não vai mudar, não vai mudar. A gente teria que mudar a legislação brasileira. Ainda nessa discussão do PL da dosimetria, há uma informação de bastidores que diria que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria articulado com a oposição para enterrar a CPI do Banco Master em troca de avançar nessa votação do projeto da dosimetria. Será que isso aconteceu? O acordo prevê que a comissão não seja instalada com o engavetamento do requerimento, uma etapa necessária para o início dos trabalhos. Em contrapartida, o Congresso derrubou o veto de Lula ao projeto que altera a regra do cálculo das penas e progressão de regime. Bom, Júlia, a CPI do Master pretendia simplesmente investigar algumas das maiores irregularidades em operações financeiras já vistas no Brasil, do Banco Master, do controlador Daniel Vorcaro, que teria relações, inclusive, muito indevidas com autoridades dos 3 poderes, grandes instituições, ou seja, um movimento que ocorre em meio à repercussão da derrota do governo no Senado, com a rejeição de Messias para o Supremo. Olha só, Brasília, burburinho nunca é só um boato, né? Eu não acredito que houve um encontro entre membros da direita e o Alcolumbre e coisa numa sala escura, apesar de que teve uma jornalista que anunciou que um dia antes Alexandre de Moraes, segundo ela, jantou com Alcolumbre. Agora, que essa vitória foi uma vitória de Alexandre Alcolumbre, eu não tenho dúvidas. E que Brasília, em peso, salve raras exceções, não quer que a CPMI ou a CPI do Banco Master seja instaurada antes das eleições, isso eu venho falando desde o começo. Eles só não enterraram a história do Peleleco por causa do bom jornalismo que nós vemos fazendo aqui e outras pessoas em outros veículos que vêm fazendo também, porque olha só, mesmo que não atinja certos deputados, certos senadores diretamente, atinge o líder do partido deles, atinge o amigo deles, entende? E Brasília, a amizade é tudo. Então, com certeza eu acho que houve essa articulação. Se não, enfim, conversei com pessoas de Brasília que me garantiram sim que houve. Agora, é aquela coisa, né? Brasília a gente sempre ouve, a gente pode provar? Não, foi igual, por exemplo, o Vorcaro. Vorcaro, a gente não sabe como, mas alguém avisou para ele que ele ia ser preso. Essas coisas vão vazando, entende? E tem interesse do Congresso, em sua maioria, salve exceções, people, que essa história do Banco Master, a CPI vá para debaixo do pano. Aí o pessoal fala, CPI, CPMI, não dá em nada. De fato, infelizmente, dado ao histórico do Brasil, não dá em nada. Não é bem assim não, porque a gente viu, do INSS, infelizmente não pôde ir adiante, porém, pessoas foram presas, pessoas estão presas, né? Que eventualmente essas pessoas vão ser soltas e dinheiro devolvido. Infelizmente, o Mensalão e o Petrolão nos mostram que isso pode acontecer, mas não é que não dá em nada. E mais importante, pode não dar em nada, mas o público honesto fica sabendo quem é quem e não vota nessas pessoas. Agora, o público abibolado, que infelizmente tem tanto na esquerda quanto na direita, você pode mostrar aqui, Daniel Vorcaro mandou 50 milhões para fulano de tal. É mentira. Eles falam, é mentira, não querem saber. Então, para essa galera, tanto faz CPMI ou CPI, mas para nós que não votamos em gente que é corrupta, né, seria muito importante. Mas Brasília não quer que isso aconteça.
antes das eleições. É difícil entender o jogo político, estamos aqui para isso, né? Para juntos irmos conversando, destrinchando as notícias em cima dos fatos, né? Paula Camacho, a gente vê aí claramente a importância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre nesse caso, né? As notícias também de bastidores dizendo o quanto ele está com poder de articulação mais poderoso, mais forte do que o próprio Lula, e também essas costuras pelas nossas costas, quero ouvir depois da Ludmila também, são normais, são desleais? E por que, Paula, essa má vontade para investigar o escândalo Master com a participação dos parlamentares eleitos pelo brasileiro? Adriana, tem muitas pessoas que dizem que CPIs não dão em nada. Mas não é verdade. As CPIs e as CPMIs, elas servem como uma resposta à população, para expor à população o que está acontecendo. Elas não deveriam dar prisão, elas são investigação para a população saber quem roubou, quem desviou, o que aconteceu ali. E a CPI do Master seria justamente isso, ela iria expor à população quem está envolvido nesse escândalo. E parece que tem muitos poderosos que não querem que a população saiba o que realmente aconteceu. E veja, sobre essa troca, possivelmente, que pode ter acontecido em relação à dosimetria contra a CPI do Banco Master, é muito triste, porque isso prova que aquelas pessoas que foram presas no 8 do 1 realmente são reféns. É literalmente isso. Porque eles trocaram, se isso for verdade, eles trocaram a impunidade, eles trocaram a informação que a população poderia ter acesso em relação ao Banco Master pela libertação de pessoas inocentes. Porque todas aquelas pessoas são reféns. Elas foram usadas como manobra política para chegar justamente nesta posição. Ou vocês acham que demorou meses até a derrubada do veto da dosimetria à toa? Não, isso estava sendo aguardado para o momento propício, para o momento que fosse ideal ter uma troca ali. E parece que, infelizmente, o momento chegou. Não vamos ter a CPI do Banco Master, mas, em outro passo, pelo menos teremos a libertação dessas pessoas. Ludmila Grillo, qual a sua opinião? Essas costuras dos bastidores fazem parte, são desleais? O brasileiro vai ficando sabendo a conta-gotas, parece mulher traída, como brincam, né? Ou homem traído sempre é o último a saber da verdade, do que realmente se deu, para conclusões tão importantes que mexem com o futuro do nosso país. Então, a CPI, ela funciona como um instrumento político, claro, é um instrumento que acontece no Congresso Nacional e a gente sabe que nem sempre chega a um resultado. Agora, muitas vezes, como falou a Paula, muitas vezes a CPI, sim, ela leva a resultados, né? Historicamente, a gente teve várias CPIs que funcionaram, CPI do PC Farias, anões do orçamento, assim, historicamente a gente teve CPIs que levaram a bons resultados, né? Principalmente expor o caso publicamente, porque todos os casos que são discutidos em CPIs, eles têm uma exposição muito maior do que se não estivessem em uma CPI. Então, a primeira coisa é a exposição. E segunda coisa é o que vai surgir a partir dali, se vai haver condenações, se vai haver processos, enfim. Então, geralmente, a CPI, ela funciona assim como um teatro, mas ela pode, no final das contas, levar, claro, a responsabilizações. Agora, uma coisa que eu queria complementar é que, ainda que uma CPI do Master venha a ser enterrada por motivos políticos, a gente sabe que, segundo, né, dizem aí quem está por dentro do celular do Vorcaro, parece que tem muita gente importante. Há muitos congressistas, né, deputados, enfim, de repente até senador, muita gente grande de Brasília envolvida no caso do Banco Master. Então, é de interesse de muitos deles que isso seja enterrado. Mas a gente precisa ter em mente uma coisa: caso essa CPI não vá à frente, caso eles não prossigam com isso, consigam sucesso em enterrar politicamente essa CPI, isso não significa que o processo, que o inquérito no STF vá ser paralisado. O inquérito no STF vai continuar.
E eu acho até que, como caiu nas mãos do André Mendonça, e pelo menos até o presente momento, ele tem se comportado de forma a que eu tenha confiança de que ele vai continuar conduzindo as coisas como ele vem conduzindo, com seriedade, pelo menos até o presente momento, eu não vejo nenhum problema na condução do André Mendonça. Ele me parece estar tomando as decisões sérias e de forma imparcial. Então, ainda que a CPI do Master morra, o inquérito continua no STF, nas mãos do André Mendonça, e que tem demonstrado muita disposição para levar isso à frente, para levar os celulares para perícias, até perícias internacionais, para quebrar aquelas mensagens que foram apagadas, tentar recuperar, enfim. Então, essa coisa da derrubada da CPI do Master não é algo que me preocupa tanto, porque tem o principal. O principal está acontecendo e é o inquérito no gabinete do André Mendonça. Isso aí não vai morrer. Bom, Paula Camacho, relembro aqui nossa enquete, né? Esse retorno à AGU seria possível, então, permanecer lá? Será candidato em 2026? Você colocou aqui na enquete pra gente, ou Lula vai indicar ele de novo, um novo nome, ou sairá do cenário político? Parece essa opção um pouquinho mais difícil. Tem alguns nomes que começam a ser cotados também como possível indicação de Lula, como Bruno Dantas, Simone Tebet, imagine, o próprio Rodrigo Pacheco poderia ser uma opção, mas já estaria descartada essa possibilidade, já que tem outros planos políticos. Qual a sua especulação? Adriana, o Lula, ele virou um pato manco, né? Ele é presidente, mas aparentemente ele não tem mais poder nenhum. Veja, uma derrota acachapante dessa magnitude que ele levou. Gente, essa foi a maior derrota do presidente Lula de todos os seus mandatos. Não existiu nada nem similar. Veja, ter um nome rejeitado, ainda mais com um placar desse, com uma diferença de 8 votos. Agora, me custa acreditar que ele irá indicar novamente Jorge Messias. Será que o Jorge Messias vai aguentar aquela paulada intensa novamente, com ainda a possibilidade de ser rejeitado de novo? Já pensou? Rejeitado 2 vezes? Mas veja, a esquerda, ela estava querendo, né, que fosse um nome agora, uma mulher negra, para que o Senado fosse impossível o Senado rejeitar um nome desse. E eu fico me perguntando, é para isso que vocês querem que uma pessoa, uma mulher negra, seja indicada? Eu achei que era porque poderia ser representatividade, que poderia ser pela competência, pela inteligência, pela reputação ilibada. Não, mas a esquerda queria para bater de frente com o STF, aliás, para bater de frente com os senadores e que ficasse impossível ser negado. Veja, eu acho uma vergonha ter essa possibilidade, tendo em vista que existem tantas pessoas com bons nomes que não precisariam ser indicados por esse motivo, seriam indicados pela sua competência mesmo. E veja, eu acredito, de todas as opções aqui, eu vou dar a minha opinião. Qual? Eu acho que ele vai continuar na AGU. Nossa querida Ludmilla, ela acha que ela pode ir para o Ministério, mas eu vou ir diferente, vamos ver quem acerta em breve. Mas eu acho que ele pode continuar na AGU, tendo em vista que eu acho que o nome dele está muito gasto já, Adriana. Eu acho que ele está meio saturado, sabe? E como ele já está na AGU, ele pode continuar. Uma possibilidade, realmente. Dentre os nomes femininos, a Paula Camacho citou, Lula estaria avaliando, por exemplo, dentre os nomes cotados, Edilene Lobo, ex-TSE, aliás, falando em TSE, ainda daqui a pouquinho, imperdível, a nova propaganda do TSE sobre as urnas eletrônicas, a maquininha, o bonequinho, né, chamado de Pilili, meu Deus, já repercutindo super negativamente, algo que infantiliza o sistema eleitoral brasileiro, o próprio brasileiro, ridiculariza, uma vergonha. Também o nome de Daniela Teixeira, do STJ, de Bruno Dantas, citei há pouco, do TCU, e Vinícius de Carvalho, do CGU. Aí, então, 2 opções de nomes masculinos, dentre os femininos também. Bom, ainda sobre Messias, o vice-presidente Geraldo Alckmin se posicionou, lamentou a decisão do Senado de rejeitar o nome de Jorge Messias ao STF. Em conversas com jornalistas, Alckmin teria declarado que a reprovação é ruim porque a corte continua com um ministro a menos. De acordo com o vice-presidente, o tribunal já está sobrecarregado de processos. Tem um trecho da fala de Alckmin por aqui.
Olha, primeiro quero lamentar a não eleição do Jorge Messias, porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com espírito público, uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, né, a sua nova indicação. Aliás, antes um ministro a menos cá para nós do que colocar qualquer um às pressas por lá, né, ou alguém desqualificado, né, para uma vaga tão importante e por tantos anos. Não há pressa nesse sentido, todo cuidado é pouco. A gente gira aqui os nossos temas e traz um pouco agora atualizações sobre o escândalo do Master, já que falávamos, né, sobre todos os esforços feitos pelo presidente do Senado para que a CPI não seja criada, não investigue esse absurdo. Durante uma audiência que discute a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, o ministro Gilmar Mendes também falou sobre o assunto, afirmou que o descrédito sobre o caso Master não pode recair apenas sobre a Corte. Segundo ele, há uma crise de confiança que atinge diversas instituições no país. Acompanhe. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes e desautorizam qualquer leitura seletiva da crise de credibilidade que atravessa o país. 45% dos brasileiros desconfiam do Congresso, 43% da presidência da República, mesmo índice que o do STF, 36% da imprensa, 52% dos partidos políticos. Temos, portanto, um quadro de descrédito generalizado impulsionado pelas dificuldades que o Estado brasileiro tem enfrentado para atender demandas básicas dos cidadãos. Nesse sentido, pretender resolver a crise de confiança mirando apenas o Supremo Tribunal Federal é, no mínimo, ingenuidade, mas mais provavelmente miopia deliberada e intenções obscuras. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!